aqui. Olá, eu sou a professora Mônica, professora de língua portuguesa da Escola da Nossa Vida. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo para nós relembrarmos, já que foi um conteúdo do 7º ano, certo? É predicado, mas para isso a gente precisa observar dentro de um gênero textual esse termo essencial da oração. Vejamos, aqui nós temos o Calvin, aquele nosso famoso Calvin, né? E ele diz o seguinte: eu quero 8 biscoitos para a viagem. Tudo bem, Calvin? Esse é o seu pedido? Vamos lá. Observando essa oração, a gente pode identificar nela 2 termos básicos. Primeiro, o sujeito, que é o termo que realiza a ação ou sofre a ação verbal ou estado, né? E o predicado. O que é o predicado, professora? É o termo que traz alguma informação sobre esse verbo, sobre esse sujeito. Então vejamos o que nós temos aqui. Eu quero 8 biscoitos para a viagem. Observe que eu consegui separar para você enxergar bem direitinho onde é o sujeito, onde é o predicado. Então, esse carinha aqui, ó, esse termo da oração é sobre quem se está falando. E essa outra parte da oração indica pra gente o que se está falando sobre esse sujeito. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui temos outro exemplo. Isso não é um drive-thru. Veja só, o sujeito isso e o predicado não é um drive-thru. Bom, aqui a gente já não tem mais um verbo significativo como tínhamos no exemplo anterior. Pelo contrário, nós temos um verbo que indica o estado desse sujeito. Esse verbo, ele traz pra gente uma atribuição, uma característica do sujeito. Por isso a gente não pode mais chamá-lo de significativo. Ele será chamado de verbo de ligação. Por quê, professora? Eu não lembro disso. Veja só, ele é um verbo que faz uma ponte, um elo entre o sujeito e o predicado e o termo que atribui essa característica ao sujeito, que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Tudo bem? Tá dando para lembrar um pouquinho? Então vamos lá. Veja só. Todo predicado ele tem um núcleo. E esse núcleo ele transparece a ideia principal do predicado. Tudo bem? Então a gente vai classificar esse predicado de 3 maneiras: verbal, nominal ou verbo nominal, ok? Bom, hoje a gente vai focar apenas no verbal e no nominal. Esses vocês já viram, então a gente vai só relembrar, tudo bem? Bom, vamos lá. Veja só. O predicado verbal é aquele que apresenta em sua estrutura um verbo significativo. Ou seja, tá muito fácil. O verbo significativo vai ser o núcleo desse predicado. Vamos ver? Quais são os verbos, Mônica, que eu posso considerar como verbo significativo? Muito simples. São eles os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Lembrando que dentre os verbos transitivos a gente ainda tem mais 3 classificações. Os verbos transitivos direto, indireto e o bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Tudo bem? Então são esses verbos que vão aparecer pra gente. Veja só. Eu quero 8 biscoitos para a viagem. Querer é uma ação. Quem quer, quer algo. Ou seja, o núcleo desse predicado é o próprio verbo. Ok, vamos lá. Como seria então o predicado nominal? Ora, esse predicado, ele tem verbo, obviamente, mas o verbo ele não tem o valor que teria um verbo significativo. Vocês lembram que eu falei do verbo, aquele que funciona só como um elo, como uma ponte entre o sujeito e a atribuição desse sujeito? Pois bem, estamos com ele aqui. O predicado nominal apresenta como núcleo um nome. O que seria esse nome? Um substantivo, um adjetivo ou uma expressão com função qualificativa. Ou seja, é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Qual é o verbo que aparece então nessa estrutura? O verbo de ligação. Vejamos. Alguns deles, por exemplo, ser, estar, ficar, andar, continuar, parecer, tornar-se. Então, todos esses verbos, quando indicando estados do sujeito, são chamados de verbo de ligação. Portanto,
não podem ser núcleos do predicado. Então vejamos, isso não é um drive-thru. Aqui nós temos o verbo ser, apresentando um estado, trazendo uma atribuição desse sujeito, dessa forma. Ele é um verbo de ligação. Logo, esse predicado é um predicado nominal. Bom, então aqui, ó, uma tabelinha com esses, resumindo esse conteúdo que a gente acabou de ver. Veja só, predicado nominal não pode apresentar em sua estrutura nenhum tipo de predicativo, nada que qualifique o sujeito, tudo bem? A mãe ofereceu-lhe muitos biscoitos. É um exemplo, certo? Oferecer é uma ação, verbo significativo, portanto, predicado verbal. Ok. Calvin acredita em monstros. Quem acredita, acredita em algo, tudo bem? Ou seja, acreditar é uma ação do sujeito. Ou seja, núcleo verbal, predicado verbal. Predicado nominal, aquela história. Tem que ter como núcleo um predicativo do sujeito. Qual é o verbo que aparece em sua estrutura? O verbo de ligação. Muito bem, Calvin parecia inconformado. Parecer transparece o estado do Calvin, ou seja, inconformado, predicativo do sujeito, verbo de ligação, parecia, predicado nominal. Outro exemplo aqui, nós temos Calvin está triste, está seria verbo de ligação, triste, predicativo do sujeito. E assim finalizamos essa aula hoje, espero que você tenha relembrado esses conteúdos. Com isso, vamos exercitar, galera? Um abraço!